E aí, pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam tranquilos, estejam indo para o meio de julho, né? Hoje é dia 14. Aliás, hoje é um dia importante. Hoje nós comemoramos a queda da Bastilha, 14 de julho de 1789. E de lá para cá, o nosso modo de vida mudou. Falaremos um pouco sobre isso hoje também, tá? Gatos. Tudo calmo por aí, crianças? Tá. Então vamos lá, gente. Então vamos lá. Ó, a gente tem trabalhado numa linha que é a seguinte, tá? Eu proponho a vocês leituras e proponho a vocês reflexão a partir das nossas conversas aqui e da complementação do áudio, tá? Que depende, obviamente, da interação que nós teremos enquanto vocês assistem ao áudio, porque vocês estão me assistindo e eu estou acompanhando vocês, tá? Eu imagino que vocês gastem meia hora, eu estou aqui escrevendo, corrigindo prova, corrigindo trabalho, fechando nota, loucura, né? Mas o celular está do lado, esperando vocês mandarem qualquer pergunta. E aí as nossas interações vão ser pelo áudio, tá? E interessante que, vamos supor, um colega manda um áudio, manda uma resposta, seria legal que todo mundo envolvido aqui no processo ouvisse o áudio. Tudo bem? Uma coisa que eu gostaria de propor, tá, para que nós tomássemos como uma leitura, tá? E dessa leitura tirássemos uma reflexão, é novamente um conto machadiano chamado A Igreja do Diabo, tá? Machado, mestre da ironia, utiliza um recurso muito sofisticado para tecer um nível de crítica aos valores burgueses, às questões ideológicas que permeavam o seu tempo, e consegue com isso, né, nesse nível de sofisticação, nível que outros escritores realistas não alcançaram. Raul Pompeia, por exemplo, não alcançou esse nível de penetração na nossa cultura, como alcançou Machado de Assis, embora seja, obviamente, um escritor monumental, tá? E o que eu acho interessante nesse conto é que ele cria uma reflexão meio circular, aplicável de maneira ousada a temas que não têm a ver com religião, tá? E isso é o que acontece quando nós alcançamos um grau de compreensão, de comunicabilidade com o texto literário, de modo que ele passa a nos pertencer, tá? A expectativa das bancas de vestibular é essa. E, aliás, bom lembrar que é a primeira vez que a gente está tendo uma conversa, né, depois de definidas as datas. Então, eu confesso que fiquei muito feliz com essa mudança, tá? Acredito, tá? Ou quero acreditar, já não sei mais, que em alguns meses, um mês, 2, estou falando 2 porque é a data que nos foi dada como um parâmetro pelo governo do estado, né? Que 2 meses nós voltemos à sala de aula, e aí, logicamente, nós vamos tentar correr atrás do que ficou para trás. A questão é que, para nós, o que ficou para trás é muito abstrato, é muito subjetivo. Ficou para trás debate, ficou para trás interação. Logicamente, talvez aqueles que têm um pouco mais de dificuldade para prestar atenção às conversas, para participar dos debates, esses não tenham aproveitado, tá? Tanto quanto os outros. Agora, se você fez tudo direitinho, fez as redações, ou pelo menos fez uma boa parte delas, acompanhou os debates, acompanhou as leituras,
Agora você vai ter 2 meses extras, no caso, tá? De estudo. Porque todos os vestibulares que nos interessam, tá? Unicamp, acho que 6 e 7 de janeiro, FUVEST 10 de janeiro, Enem 17 e 24 de janeiro, e Unesp dividida em 2 partes, como a Unicamp, 2 partes não, 2 provas distintas para áreas, 30 e 31 de janeiro. Quer dizer, janeiro não vai ter descanso para ninguém. Janeiro geralmente é um mês tranquilo, só no comecinho ele tem as segundas fases, agora não terá. Tá? Isso tem um peso, tá? Que é... Opa. Não, filhotinha, não faz isso. Olha isso. Ela tá vendo que eu tô gravando e ela quer. Fica aqui quietinha, fica. Então, janeiro que é um mês tranquilo, que nós estamos acostumados a essa tranquilidade, não teremos. Por outro lado, não temos que nos preocupar, ficar naquela grura, ai meu Deus, na meados de agosto a gente tem que estar com matéria cumprida. Não, agora meados de outubro, meados de outubro, a gente vai estar repassando conteúdos-chave que nós vimos em aulas virtuais, mas vamos retomar com mais ênfase nas aulas presenciais. Tá? Entramos em novembro na mesma vibe, a gente vai estar fazendo revisão para a primeira fase, em dezembro, tá? Com a pausinha ali pré-Natal, Ano Novo, e aí voltando com tudo, né? Cada semana, claro, dando um respiro para vocês, mas focando em segundas fases que vão acontecer ao longo de todo o mês de fevereiro. Você tá vendo uma coisa muito rara, gente. Esse demoninho é um terror. Não para quieto. Vamos ver se ela vai ficar quietinha aqui comigo. Tá? Então, a gente vai ter muito tempo para treinar, para discutir, a turma é pequena. Então, eu acredito que esse nosso canal de contato vai ter uma outra forma para que eu possa, por exemplo, corrigir as redações e dar devolutivas para vocês em áudio. Em vez de ficar escrevendo, que eu levaria, por exemplo, sei lá, 10 minutos para escrever, eu leio a redação e faço um comentário em áudio personalizado. São propostas que eu tenho aqui na cabeça para, digamos assim, correr atrás do prejuízo. Mas agora, com essa tomada de decisão, com o encaminhamento, né, o rumo que as coisas estão tomando, eu creio que dá para a gente ter um pouco mais de esperança, tá? Um pouco mais de ânimo. E se você de fato quer contar com a sorte para o vestibular, tá? Porque o que a gente está vivendo é catastrófico, né? Já foram 4 meses muito pesados e isso é uma perda, tirando, né? Não estou contando a escola, estou contando outras coisas, tá? Vidas, famílias, amizades, pelas pessoas que se perderam ou que ficaram doentes e ainda vão enfrentar muitos problemas. Tudo isso aí não tem como medir, é imensurável. Agora, para o aluno que está querendo prestar vestibular, existe um ano atípico, tá? Porque aqueles que se esforçarem serão muito recompensados, tá? Então, faça valer. Agora ela quer. Faça valer esse ano, tá? Bom, o conto que eu escolhi, como eu disse, é a Igreja do Diabo. E vou deixar para ver se vocês têm uma intuição, um feeling de o que faz, né, esse conto ser tão interessante nesse momento. Eu vou dar uma prévia, o conto é super curto, tá? Basta vocês digitarem a Igreja do Diabo, domínio público, vocês caem no PDF do conto. Vocês vão levar 10, 15 minutos para ler esse conto, tá? Eu li o conto, lógico, eu ia falar dele, reli agora para ter uns detalhes bons na cabeça. Então, levei sério, 12 minutos para ler o conto. Muito, muito tranquilo. No conto, o narrador em terceira pessoa imagina o diabo, não é, no inferno, refletindo
não é? Sobre o seu império. E o diabo chega à conclusão de que falta a ele uma igreja, tá? Porque Deus tem a sua igreja, Deus estabelece o que é virtude, o certo, o errado, o desejável, o indesejável, e ele comanda tudo, e o diabo fica com o encargo de receber os condenados. Ele acha que tem potencial para fazer mais. E aí, decide criar uma igreja. Mas ele não quer fazer nada pelas costas de Deus. Então ele sobe, tá? Tem asas, né? O diabo, na sua forma luciferina, é um anjo, ele tem asas gigantes. Ele sobe, né, até os céus. Os arcanjos, né, ficam ali em polvorosa, o diabo. E o diabo pede uma audiência com Deus. Deus está acolhendo um senhor que acabou de chegar. E o diabo fala para Deus, não, olha, pode terminar aí, eu espero. E aí quando Deus chega e fala, pois não, né? O que você quer? Ele falou, eu queria conversar com você, porque eu quero fundar a minha igreja. Deus fala. E você vai fundar a sua igreja baseado em quê? Porque a minha eu baseei nas virtudes que se espera dos homens na terra. Tá? Então, que os homens sejam bondosos, que os homens sejam caridosos, que os homens sejam fervorosos, tenham fé, creiam em mim. Né? E o diabo fala, mas isso não deu muito certo, né? Porque o inferno lá onde eu tô tá meio cheio. Deus diz, porque a ideia é essa mesmo. Dá certo para uns, não dá certo para outros. Né? Mas isso, por si só, não me parece um bom argumento. Né? Aí o diabo pensa um pouco e diz, bom, você fica falando aí nessas virtudes, mas essas virtudes são virtudes que os homens tocam como se alguém que passasse, né, rente a uma toalha, imagina uma toalha de mesa, né? Uma toalha de seda ou de cetim ou de linho, pensa em um pano nobre, tá? Com aquelas franjas, né? Aquelas franjinhas que são de algodão. Então, de que adianta, né, a toalha ser de tecido nobre quando ela carrega ali a mácula do que é inferior? Ele está querendo fazer uma analogia entre a virtude e o pecado. E Deus... mas não posso gerenciar agora. Eles que se acertem lá. Mas aí o diabo explica a analogia. Ele fala, porque, por exemplo, caridade. Caridade é uma virtude, mas o caridoso, muitas vezes, é caridoso por motivos meio fúteis, ou meio até torpes. Torpe é uma coisa é uma coisa condenável. Por exemplo, uma pessoa pode ser considerada virtuosa quando ela faz caridade com medo de ser julgada pelos seus pecados. Por exemplo, eu tive uma vida pecaminosa e aí faço um montão de caridade simplesmente porque eu quero tentar fazer o ajuste de contas com Deus. Como o Gil Vicente explora lá no Alto Barca do Inferno. Ou eu sou, por exemplo, um marido virtuoso, nunca traio a minha esposa, mas aqui em pensamento tem um monte de desejos por outras pessoas. Então, ele está dizendo, por trás de cada virtude, toalha, existem franjinhas de pecado. E, portanto, esses pecados corrompem o todo, comprometendo o conjunto. Deus fala, acho que você tem um argumento aí. Então vai lá, funda a tua igreja. E o diabo vai e funda a sua igreja. E funciona maravilhosamente bem, porque ele já tem uma base, né, para se comparar, cria uma estrutura, ele é o Deus da coisa toda, há uma hierarquia, aí coloca as pessoas
com uma nova oferta de ética. Tá? Então, olha, roube, mate, cobice a mulher do próximo. E, logicamente, o diabo tem muito sucesso, porque as pessoas entendem, nossa, mas isso aí é o caminho certo, não é o caminho da tua igreja? E fala, então... E aí as pessoas começam, todas elas, a viver o pecado como regra. E o diabo acha que as coisas estão maravilhosas, está tudo funcionando, ele está ali organizando, gerenciando, mas assim como Deus, na sua igreja, não é? Que olha e vê, não é onisciente, o diabo também é. E aí um dia o diabo olha e vê e fala, pô, gente, tem uma coisa errada. Aquele sujeito ali, pô, é um reconhecido agiota, empresta dinheiro para tirar proveito das pessoas. O que ele está fazendo? Olha ali, ele está dando uma esmola. Aquela adúltera não está traindo, está sendo fiel. Aí ele começa a investigar e percebe que os asseclas, os fiéis da sua igreja, são, na verdade, todos pecadores, mas que praticam virtudes às escondidas. Aí ele vai ter com Deus. Tá? E ele chega, Deus está lá cuidando da sua própria igreja, continua existindo, tá? Como se o mundo fosse dividido entre ofertas diferentes. E o diabo diz, olha, aliás, Deus primeiro, e aí, diabo? Como está indo com a sua igreja? O diabo fala, pois é, não está indo bem. Deus diz, por quê? Fala, porque eu ofereço o caminho da religião pelo pecado, mas o sujeito não aguenta. E ele pratica virtudes. E Deus conclui, pois é, você esteve aqui há algum tempo e disse que toalhas de seda, ou de cetim, ou de linho, falhavam, às vezes, por terem franjas de algodão. Pois é, você criou uma religião com toalhas de algodão, mas que de vez em quando tem franjas de seda, de cetim, de linho. Tá? E o conto é isso, logicamente. E tem um caráter moral muito forte, né? Que não importa por que caminhos nós tentemos mudar o curso dos fatos, sob certa perspectiva, os fatos acabam sendo sempre os mesmos. Tá? Nietzsche chama isso de o eterno retorno. Tá? Como se não importasse o caminho que nós tentamos conduzir, tá? As coisas, elas terminam inevitavelmente sendo aquelas. A literatura explora muito, né, a imutabilidade do destino. Lá atrás, no mito de Édipo, para muito além das questões que são atinentes à tensão que se estabelece, né, entre o filho e a mãe, o mito edípico, tá, na literatura, ele está fundado na ideia de que o rei Laio, rei de Tebas, pôde consultar um oráculo e perguntar sobre minha filhinha, e perguntar sobre o seu destino. E o oráculo disse, teu primogênito te matará, e além disso, vai se deitar com a tua esposa, com a própria mãe, e com ela terá 4 filhos. Lá ele volta para casa, e para ele, no mundo antigo, o destino era infalível. Mas ele pensa, né?
E ao pensar, ele deixa de crer. E aí introduz essa coisa nova. Não, eu vou usar o intelecto. O meu filho não poderá me matar antes de ter idade para isso. Então, vou matá-lo eu antes. O filho nasce, ele tira o filho da mãe, a mãe, Jocasta, né, a mãe aceita, porque também quer impedir o destino, não quer que o filho se deite com ela, pela, né, abominação que isso é, e é em muitas culturas, ou em todas, não sei, e entrega. Só que Laio não quer ele matar o menino com as próprias mãos, temendo a fúria dos deuses. Não só por matar uma criança, mas por tentar interromper o destino. Então ele chama um soldado, fala, soldado, ó, leva e mata. Só que o soldado tem medo. E leva o menino para o campo. E lá, não sabendo o que fazer, não querendo deixá-lo no chão, ele tem uma ideia muito benevolente, né? Ele pega um gancho, pega os pezinhos da criança e passa o gancho por trás e pendura a criança num galho de uma árvore. Ideia brilhante. E diz, ó, deuses, é de vocês, virem-se. Eu não matei, eu deixei aqui. Camponeses encontram o menino e levam para Corinto, cidade vizinha, governada por um casal de reis já relativamente idosos, que não tiveram filhos. E eles entendem aquilo como uma bênção dos deuses e criam um menino, dando a ele o nome de Édipo, Edifuro Podos Pés, Édipodos. Mas não contam, olha a merda que vai dar isso, não contam que ele é adotivo. E aí, o menino cresce. Chegando perto dos 20 anos, o menino vai também ao oráculo. Esse oráculo era bem frequentado, né? E o oráculo, por coerência dentro da mitologia, ele diz, olha, o teu destino, Édipo, é matar teu pai e deitar-se com sua mãe e ter com ela 4 filhos. Ele pensa, eu não quero matar meu pai, que ele acha que é o rei de Corinto. Nem quero me deitar com a minha mãe. Minha mãe? Não. Então ele foge de Corinto. E ele foge para onde? Para Tebas. O rei Laio, naquele mesmo período, fazia uma viagem pela estrada de Tebas. E aí, Édipo e Laio se encontram numa encruzilhada. Aí há uma questão, quem dará passagem para quem? Tá? E, por honra, por vaidade, há um duelo entre Édipo e a comitiva do rei, e Édipo, que era um homem jovem, mata os soldados e mata o rei de Tebas, mas sem saber que é o rei de Tebas, porque eles não se apresentam. Mas a encruzilhada de Tebas está pronta. Porque quando Édipo chega a Tebas, alguns dias de viagem depois, uma maldição se abateu sobre a cidade, a esfinge. E as plantações morrem, os rios secam, as mulheres dão à luz crianças mortas, terror. E Édipo, muito valoroso, desafia a esfinge. Ele pergunta, ó, esfinge, o que queres para poupar esta cidade? A esfinge diz, eu tenho um desafio. Se você aceitar, eu vou embora. Se você errar, eu te mato. Ele falou, tá bom. Ela pergunta, vocês vão achar super difícil. Que animal caminha sobre 4 pés, 4 apoios, quando é criança, sobre 2 quando é adulto e sobre 3 quando é velho? Édipo nem pensa muito, fala, o próprio homem, que engatinha bebê, anda adulto e usa bengala quando velho. A esfinge vai embora, a nobreza de Tebas aclama Édipo, que estava lá quando o seu rei Laio não estava, e entregam a mão de Jocasta, rainha de Tebas, para Édipo.
né, e ela aceita tudo passivamente. Rei Laio não volta, porque Édipo governa Tebas ao lado da nova esposa, mais velha, é uma mulher muito bonita, e tem com ela filhos. E os anos passam, até que novamente uma maldição cai sobre Tebas, e Édipo não sabe o que fazer, manda, né, o seu cunhado, o irmão de Jocasta, ao oráculo. O cunhado volta dizendo, olha, o oráculo mandou avisar que enquanto o assassino do rei Laio não for punido, o mal não cessará, a maldição não passa. Édipo fala, então manda trazer o Tiresias, que era um homem cego, muito sábio, vidente, na verdade, né? E manda trazer o Tiresias. E vamos ver o que ele diz. E o Tiresias faz um jogo retórico com Édipo, porque de cara ele diz, olha, o que eu tenho a lhe contar das minhas visões não vai agradá-lo, mas eu acho que você já sabe a resposta. E Édipo diz, não, eu não sei a resposta, me dá a resposta. E aí o Tiresias vai aos poucos juntando as peças do quebra-cabeça para o Édipo chegar à conclusão por conta própria. Quando o Édipo chega a essa conclusão, ele não aceita, ele fala, não, isso é absurdo. Mas aí a última peça aparece. Aquele soldado que tinha ficado incumbido de levar o bebê e matá-lo, mas resolveu pendurá-lo pelos pés, aparece e conta tudo. E aí a história bate, né? Pés furados, pode ser o Édipo, muita coincidência, não sei. Édipo é tomado por um horror tremendo, arranca os olhos e parte para o deserto. Jocasta se enforca e foi punido o assassino do rei Laio, termina aí. O que nos interessa? A inevitabilidade do destino. Mas o que isso tem a acrescentar à nossa conversa, ou que isso pode ser útil a um tema de redação? Pois bem, a proposta que eu vou deixar para vocês é a seguinte, tá? E eu acredito nessa proposta e vou repaginá-la inúmeras vezes. Agora, o que nós vamos produzir é uma dissertação muito incomum em comparação com outras que nós produzimos. Porque a frase tema é a seguinte: você que participa deste vestibular após um longo período de pandemia, afastado da escola, como vê as alternativas didáticas, tá, à normalidade? Tá? Essa é a frase. Trocando em miúdos, a pergunta é a seguinte, e é um exercício que nós vamos, em cima dele, elaborar muito. Porque você pode tanto escrever em terceira pessoa, como pode escrever em primeira pessoa. Seja do plural, seja do singular. Porque eu não peguei esse tema à toa. Se você tiver alguma dúvida, digita aí embaixo. Tema de redação FUVEST 1999. O tema era: como você, jovem, majoritariamente entre 16 e 21 anos, que chega agora ao vestibular, vê sua própria geração. É o fechamento. 99, a gente está ali fechando um ciclo, no processo de fechar um ciclo de um século, de uma década. Nós estamos agora num processo semelhante. Eu acredito que nós teremos, nas próximas décadas, historiadores
afirmando que o século XX termina, de fato, em 2019, 2020. E que o século XXI começa no pós-pandemia. Tá? Por que eu digo isso? Eric Hobsbawm, nos anos 90, escreveu um livro chamado A Era dos Extremos, e ali ele faz uma afirmação muito dura. Ele diz que o século XX, do ponto de vista de uma certa historicidade, ele não começa em 1901, porque 1901 é uma espécie de adentrado do século XIX. Também não começa em 1902. Ele começa no início da Primeira Guerra Mundial, que vai marcar um século, tá, com cicatrizes profundas das duas grandes guerras e de outras guerras que foram muito significativas. A Guerra Fria, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, as guerras no Oriente Médio e tudo mais. E para ele, Eric Hobsbawm, que nos anos 90, né, precisava ter uma data, ele vê assim, eu vejo que o fechamento se dá com o fim da União Soviética em 1991. Então ele chama Era dos Extremos, 1919, 1991. E eu já penso que nós podemos refletir que, sob muitos aspectos, temos aí um século 20.5, antes do 21 de fato, que está nesse intervalo, que começa pós fim da União Soviética, quando a opção de um socialismo sistematizado, enquanto modelo político, se torna inviável. Porque a última possibilidade seria a União Soviética, e a União Soviética cai. E vem uma onda neoliberal, que vai produzir efeitos ambíguos. Positivos, por um lado, o crescimento econômico estratosférico, desenvolvimento tecnológico, científico, cura para doenças, e por outro lado, vai acentuar questões sociais que vão algumas eclodir de cara, outras eclodirão adiante. Obviamente marcado não mais pela polarização capitalismo-socialismo, mas pela polarização americanismo-anti-americanismo. E o anti-americanismo materializado, entre outras formas de apresentação, no terrorismo. Tá? Então, o atentado às Torres Gêmeas, o extremismo com dezenas de atentados na Europa, outros atentados nos Estados Unidos, atentados em vários lugares que são considerados menos importantes, por isso a mídia noticia pouco, mas há muitos atentados de natureza religiosa com base no extremismo, né? Principalmente de grupos fundamentados, não é, no islamismo, acontecem na África, na Ásia. Então, acho que ali há um movimento muito marcante desse período, tá? E a gente vai chegando ao clímax disso, uma escalada de autoritarismo, que era previsível, tá? Era de certa forma meio previsível. O que aconteceu nos últimos 5, 6 anos, mais ou menos, tá? De questionamentos à ordem democrática, de questionamentos a valores como direitos civis, e aí chegamos nós em 2019. Então veja, não temos ainda pandemia, estamos em 2019. A Europa numa tensão tremenda, Inglaterra lutando, não é? Dividida entre os que queriam continuar na União Europeia e os que queriam sair. Prevaleceu a saída, apesar de não ter acontecido ainda. Uma tensão global nos mercados, não é? Pelo antagonismo China e Estados Unidos. Tá? Escaladas de regimes neoliberais em países pobres, tentando implantar o neoliberalismo em locais
nos quais o Estado se fazia necessário. A experiência argentina foi importante, a experiência chilena foi importante. A gente não pode esquecer que no ano passado, fim do ano, o Chile estava numa convulsão social absurda, não é? 1 milhão, 2 milhões de pessoas na rua protestando contra o governo chileno, o governo Piñera, com conquistas significativas. O Brasil que nós vivemos, tá? O Brasil dividido. E aí vem a pandemia, tá? Que vai ter uma série de impactos. Eu focalizo um impacto em particular, tá? Que é o da educação. Nós pensamos o problema a partir da nossa própria experiência, tá? Eu não, por exemplo, se eu fosse agora convidado a participar de uma roda, né, de uma discussão, de um debate, para falar dessa questão do ponto de vista dos professores, eu teria uma série de coisas a dizer a partir da minha experiência como professor da rede privada, a quem foi ofertada uma quantidade imensa de recursos, mas que também sofreu uma quantidade imensa de cobranças, tá? Eu tenho, no entanto, a capacidade de colaborar ao debate porque tenho noção dos desafios que os meus colegas da rede pública sofrem, ou da rede privada de menor porte. As escolas que não tiveram como pagar a assinatura de plataformas. Nós temos uma plataforma, tá? Podemos usá-la ou não. Creio que para o nosso caso não seja tão importante, ou possa vir a ser importante, voltar, né, a ser importante em algum momento, mas temos uma boa plataforma. Outras escolas compraram assinatura de plataformas como o Zoom, Google Meets, enfim, uma quantidade, né, de recursos para poder funcionar como sala de aula. Então eu posso discutir isso com os meus professores, meus colegas professores, sejam eles da mesma realidade que eu, de uma realidade diametralmente oposta à minha, ou de uma realidade intermediária entre a que eu vivo e a pior realidade. Tá? Eu gostaria que vocês escrevessem como vocês veem a realidade. E, em princípio, vai ser de uma perspectiva subjetiva. Porque o nosso próximo passo e aí a gente vai discutir uma redação, é perceber como a universalização da experiência nos permite transformar as nossas vivências em argumentos, sem cair no achismo. Isso é um processo difícil. Não é um processo fácil. É um processo que dificilmente eu tento com turmas grandes. Nos cursos menores, os cursos especificamente cursos de redação, eu tento, porque é muito edificante. Tá? Vai funcionar para quase todo mundo, vira uma carta na manga. Agora, para turmas grandes é difícil, porque o acompanhamento tem que ser muito meticuloso. E o que tudo isso tem a ver com a Igreja do Diabo ou com a história de Édipo Rei, do rei Édipo? Tem a ver com o fato de que talvez, essa é a opinião que eu quero que vocês tentem construir. Talvez o caminho que nós devêssemos ter tomado fosse outro. Talvez a nossa postura diante da pandemia em relação à educação devesse ter sido outra. Nós optamos por tocar a normalidade adiante. Optamos por quê? Porque temos expectativas? Porque há questões econômicas envolvidas? Também. Porque há questões logísticas envolvidas? Tá? Não dá para deixar a faculdade um ano sem ter entrada de alunos e depois só ter entrada no outro ano. Essa lacuna vai gerar um prejuízo imenso? Vai ter prejuízo na vida das pessoas? Também. Funcionou? Essa é a opinião que eu quero que vocês deem. Porque eu acho que nesse momento fica muito claro que a gente tem que mudar
de uma forma de pensar as questões que está muito ancorada em como outras pessoas pensam. Então eu quero escrever na minha redação que o mundo é líquido porque o Bauman escreveu sobre isso. Ou eu quero dizer que as pessoas estão muito desgastadas porque o Byung-Chul Han escreveu isso. Não. Tudo bem, posso fazer isso. Mas eu também posso pensar por minha conta e risco. É sobre isso que eu gostaria que vocês... É nesse caminho que eu gostaria que vocês fossem. Um caminho de uma certa autonomia. Para que a gente possa construir um pouco mais de autoria e, consequentemente, de autoridade. Ok? Pessoal, então é isso. Tá? Ao terminarem, leiam um conto, vai ser bem curtinho. Tá? E eu estou aqui para a gente debater ideias. Tá? Nós estamos no olho do furacão. E eu tenho muita convicção, se eu errar, tá gravado, né? A gente às vezes erra, às vezes acerta. Mas eu acho que não vou errar, não. Muita convicção de que isso tudo que a gente está vivendo tem que ser observado, tem que ser discutido, tem que ser pensado. Tá? Redação me dá a vantagem de não precisar me preocupar com conteúdos. Eu tenho que me preocupar com trabalho e técnica. E ter um certo feeling para identificar aquilo que pode vir a ser tema ou não. E o meu feeling me diz, a gente tem que estar muito antenado nisso aqui. Tá? E se eu fosse professor de outras áreas, fosse professor de física, por exemplo, eu estaria tentando convencer, sei lá, né, meu coordenador, a me dar um espaço para pensar como que a física me ajuda a ver essa realidade de uma forma mais coerente. Ontem eu assisti a uma matéria muito interessante no Globoplay, em que dois físicos brasileiros apresentam fundamentos muito convincentes de que o vírus da Covid-19 não é um vírus que só se transmita por gotículas de saliva ou muco. Ele é um vírus aerossol. Né? Então, eles apresentam ali uma série de argumentos muito convincentes. Tá? Então, eu penso e vou na linha do que a Unicamp comunicou, né, aos seus interessados de que será o seu vestibular. Tá? Um vestibular focado nos acontecimentos. Penso eu que vamos todos por esse caminho esse ano. Tudo bem? Meus caros, então espero que vocês tenham aproveitado a nossa interação, a nossa conversa, tá? E nos vemos no nosso próximo encontro. Um grande abraço.